Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, sou astróloga, sou terapeuta holística. Já deixem o seu like, se inscrevam no canal, comentem se vocês gostarem do vídeo. Convido vocês a me seguirem nas redes sociais também, os links estão aqui embaixo na descrição. Eu vou ficar muito feliz e grata, posto conteúdo diariamente. E no tema de hoje é dia 28 de junho de 2023. A gente está vivendo a temporada canceriana. Em homenagem à temporada canceriana, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa criança interior, sobre os traumas de infância e como que eles reverberam na nossa fase adulta. Quem já não ouviu aquela frase sobre adultos difíceis, adultos complicados, né? Quem não conhece alguém também que é adulto e também passa por problemas e que muitas vezes, na maioria das vezes, é refletido em algum trauma, em algum contexto, alguma situação que esse adulto viveu quando ele era criança. E o adulto de hoje é aquela criança interior ferida, aquela criança ainda está dentro dela. As crianças, elas são esponjas emocionais, elas absorvem as experiências de forma literal, tanto as experiências positivas quanto as negativas. E se essas emoções, esses sentimentos não forem processados ainda nessa fase, elas levarão para a fase adulta, levarão para dentro dos relacionamentos e os gatilhos, né, situações parecidas que desencadeiam memórias que estão adormecidas dentro do nosso inconsciente, vão fazer com que essa criança, que hoje é um adulto, fira, né? Vai ferir o outro, vai machucar o outro. E muitas vezes esse adulto não tem consciência disso. Então hoje eu quis abordar esse tema justamente porque o conceito de trauma, né? Vou pegar aqui. O trauma, ele é definido como perturbações causadas por lesões físicas, né? Lesões externas ou por experiências emocionais que ficam marcadas na mente do indivíduo. Então, a criança, quando ela tem um trauma, pode ser físico, claro, às vezes uma experiência física, uma separação, um acidente, algo físico que ela viveu, ou emocional. Na maioria das vezes, ou em processo terapêutico, a gente trata todos os traumas emocionais. Então, assim, esses gatilhos que a gente vive na infância, eles estão dentro do nosso subconsciente, dentro do nosso inconsciente. A gente não tem percepção deles, então a gente tem que observar quais são esses gatilhos e principalmente quais foram as situações que você viveu no passado que hoje está armazenado em você. Um dos primeiros tópicos é a questão do abandono. Quando a criança ela é abandonada, e aí, gente, a questão do abandono ela pode ser tanto... Às vezes a criança ela foi deixada mais tempo na escola ou às vezes os pais deixaram mais tempo na casa de parentes e ela pode sentir que foi abandonada. Ou realmente a criança ela foi abandonada por um dos pais, né? Ela foi rejeitada por um dos pais. Então, dentro dela, ela viveu esse abandono que fará que seja um adulto que vai abandonar as pessoas. Na questão do, por exemplo, dentro de um relacionamento, quando isso não é trabalhado, esse parceiro, essa pessoa que sofreu o abandono, ela vai abandonar ali o seu parceiro. Ela não vai estar presente com ele. E muitas vezes ela pode ser ou a pessoa que vai abandonar, ou aquela pessoa que vai ser super controladora por medo de ser abandonada. Então a questão do abandono, a questão da rejeição, quando a gente vive esses traumas na infância, dentro da nossa fase adulta, dentro dos relacionamentos, e não só relacionamento amoroso, mas na relação com as pessoas, a gente leva esses traumas. Outra questão é a questão das traições, né? Quando a gente promete algo para uma criança, é muito importante a gente cumprir aquilo ali, pois é ali que começa o nosso sentido de confiar em alguém. Quando chega na fase adulta e essa criança que se tornou um adulto, trai o seu parceiro, trai os amigos, essa pessoa, ela não leva a palavra dela como um compromisso, porque os pais nunca ensinaram isso, os pais não honraram as suas palavras. Então, entender que aquele adulto repete alguns padrões, porque ele viveu aquilo, faz a gente ter uma percepção melhor, né? E a questão da traição é ou a pessoa será atraída ou ela pode atrair parceiros que entrarão nesse papel de trair ela. Então, se é uma mulher que viu o pai traindo a mãe,
Então ela entendeu que é normal uma relação onde o pai trai a mãe. Então, dentro de um casamento, se essa mulher cresce e se casa, ela pode ser a pessoa que vai trair, porque inconscientemente ela absorveu essa informação como correta, ou ela pode se casar com alguém que vai tomar esse papel, que vai trair. Se esse parceiro foi abandonado ou rejeitado, esse parceiro vai abandoná-la. Esse parceiro vai rejeitá-la, ou ela fará isso com ele, né? Então é importante a gente ter essa percepção. Outra questão é a questão do luto. Às vezes um dos pais realmente faleceu. Então tem um trauma aí, tem um sentimento que está guardado no seu inconsciente. Além, claro, de abusos, né? Abusos físicos. Então uma criança que sofreu agressões físicas, abusos sexuais, que são muito profundos os temas. Tudo isso vivido na infância, em algum momento viverá, né? De alguma maneira o corpo, emocionalmente, aquilo que está guardado debaixo das nossas profundezas, de alguma maneira aquilo vem à tona. E normalmente é através dos gatilhos. Outra questão é quando a criança se sente injustiçada, quando lhe dão tarefas mais do que lhe cabem, ou quando tem a questão da traição. Da humilhação. Então, quando a criança se suja, faz alguma sujeira e os pais ficam falando dessa situação para os outros, e a questão de se sentir humilhada perante um dos pais, ou sentir que um dos pais, ao invés de acolher, humilhou essa criança de alguma maneira, ela se sentiu envergonhada, vai fazer com que essa criança tenha baixa autoestima. Ela não confie nela, ela vai ser uma criança insegura, ou ela vai ser super controladora. Ela vai querer participar dos grupos, ela vai ser super sorridente, aquela pessoa que vai querer caber em alguns lugares com os amigos, na sociedade, porque ela tem medo de em algum momento ser humilhada novamente. Então são pequenas situações que desencadeiam alguns gatilhos na fase adulta. Você conhece alguém assim? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que essa fase canceriana, todo esse tema que eu trago para vocês, é porque é um momento da gente se conectar com as nossas raízes, com a nossa ancestralidade. Todos nós viemos de algum lugar. A gente teve uma mãe, a gente teve um pai. Se você é adotado, pode não ser uma mãe biológica, um pai biológico ali presente com você, mas você foi criado, você teve uma casa, um lar, você tem uma história, tem um passado ali. E essa temporada, esse momento, é um momento em que esse passado vem à tona. Aquilo que está na sua ancestralidade, aquilo que está na sua raiz, aquilo que está nas suas memórias, são acordados nesse período. Então, quais são essas memórias? São memórias alegres, de uma infância tranquila, de uma infância feliz, ou você teve um passado turbulento, ou você teve traumas, ou você realmente teve um passado difícil. Porque esse é um momento de cura. Esse é um momento que a gente se torna o adulto, sabe? Tem coragem ali, através dos processos terapêuticos, você não precisa estar sozinho. Você resgata essas lembranças, você entende elas, você aceita, você tem a gratidão pelas experiências que você viveu, assim você vai parar de ferir o outro. Né? Uma criança ferida, um adulto ferido, ele fere as outras pessoas também. E normalmente as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que te amam, as pessoas que querem te ajudar. Existem alguns pontos que nessa temporada, né, levanta isso dentro de nós. Então, quando a gente vai falar da nossa lua, né, dentro da astrologia, vamos estudar a lua desse cliente, desse paciente. A gente vai entender qual que é o signo que essa pessoa tem a lua, vai falar como que ela foi como criança, como ela enxerga a relação dela com a mãe dela. Quando a gente vai olhar também a nossa casa 4, qual que é o signo que a gente tem ali naquela casa 4? Porque a casa 4, ela é representada pelo fundo do céu. É o ponto mais baixo, é lá onde estão as nossas raízes. Qual é o signo que está ali? Quais foram as temáticas? O que esse signo diz? Né? Qual é o arquétipo desse signo, tanto na luz quanto na sombra? E se essa pessoa tem alguns planetas ali também na casa 4, vai simbolizar ainda mais especificamente o que ela viveu de fato ali. Então, se foi lutos mesmo, se foram abusos, se foram questões físicas, acidentes, agressão física, ou foram traumas psicológicos também, até na relação de mãe e pai,
e parentes próximos a gente consegue identificar, além da lua, olhando a casa 4. E também dar uma olhada, né, estudar um pouco mais o signo de câncer dentro do seu mapa, porque vai ser nessa área que você vai buscar nutrir e você vai buscar ser nutrido. Essa é a energia canceriana do eu me nutri, eu tenho as minhas raízes, eu vim de algum lugar, então eu carrego aqui as minhas sementes para que eu plante e uma hora essa árvore ela vai crescer e dará os frutos dela. Então, ali onde a gente tem câncer é onde a gente busca esse tipo de nutrição, onde a gente quer ajudar, quer acolher e também desejamos ser acolhido, né? Então, ali, dependendo da casa onde você tem o signo de câncer, esses traumas, eles podem se manifestar também. E por que que é importante a gente falar sobre os traumas? Por que que é importante a gente entender e trabalhar esses traumas? Porque se eu carrego toda a minha ancestralidade, eu carrego tudo de bom e eu carrego tudo de ruim. E se eu não curar isso, se eu não trabalhar isso dentro de mim, isso vai ser passado para as próximas gerações. Então, se eu tiver filhos, serão eles que vão ter que tomar conta disso. Ou se eu não quiser ter filhos, se eu sou uma pessoa que não desejo ter filhos, eu encerro ali a minha família. Eu encerro ali, eu paro de dar frutos naquela família, né? Então, às vezes, a mulher que não quer ter filhos, ou a mulher que tem muitos filhos, ou a pessoa que tem problemas familiares, problema com mãe, problema com pai, problemas dentro de casa, assim, quando a gente entende num processo terapêutico que tem questões ali da infância, ali vem a oportunidade da gente enxergar aquilo, jogar a luz da consciência, entender, trabalhar para que aquilo se torne de um sentimento ruim para uma fase, um aprendizado, a sua bagagem, entende? Você está carregando uma mala vazia ou você está carregando aquele fardo, aquele peso. Se você não trabalha essas questões do passado, você vai carregar um peso, você vai carregar um fardo. E aí você vai entregar esse peso, esse excesso de bagagem para os outros também. Vai ter conflitos de relacionamento, principalmente relacionamento amoroso. E existem muitas maneiras a gente trabalhar isso. Quando você faz um mapa astrológico, você pode entender de maneira racional ali. Você vai ter a luz da consciência, você vai ter ali a sabedoria, você vai se entender mais. Ou então você leva o seu mapa para um terapeuta, para um psicólogo, ou você já trata isso com o seu psicólogo na questão de traumas, conflitos ali com a mãe, questões com o pai. Por quê? Porque você sabe dentro de você que precisa curar isso. Então é importante a gente entender como que foi o nosso passado, como que foi a nossa infância, como que você entende que foi o seu passado, quais são os gatilhos hoje quando o assunto são traumas. Convido vocês a me seguirem nas redes sociais também, porque eu sempre estou colocando esse tipo de conteúdo lá para poder ajudar vocês, para trazer consciência, para trazer clareza, compartilhar com vocês também um pouquinho desse conhecimento. E se você tiver interesse de fazer o seu mapa ou, né, ter ali um atendimento terapêutico através da radiestesia ou através do Reiki, vocês são muito bem-vindos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Essa temporada canceriana que dura aí uns 30 dias tá bem forte dentro de nós, então é o momento ideal da gente curar as nossas raízes. Eu fico por aqui, deixem o seu like, comentem se vocês gostaram desse vídeo. Um beijo e até mais!